Olá, querido irmão, querida irmã, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você e com toda a sua família. Que bom que você tem dedicado um tempinho para estudar a palavra de Deus. Aliás, através da Bíblia é a maneira pela qual nós podemos conhecer melhor a pessoa do Senhor Jesus. E conhecendo o Senhor Jesus, nós teremos fé nele. E ele é o único que pode nos salvar, é o único que pode nos dar paz, nos trazer tranquilidade, esperança no coração e libertação para todos os males que o pecado trouxe à vida do ser humano. E quero pedir a você também que, se você tem gostado, compartilhe. Compartilhe esse estudo com o seu amigo, com os seus familiares, porque assim também você estará espalhando esperança, paz. E, às vezes, você tem aí um amigo que tem alguma dificuldade para compreender alguns textos difíceis, algumas questões difíceis que ele acha na Bíblia, e esse estudo poderá ajudá-lo a compreender melhor a palavra de Deus. Amém? Bom, como sempre, eu digo que esse estudo é feito em duas etapas. A primeira é esse vídeo que você está assistindo aí agora. E a segunda é um formulário que você receberá aí na sua casa, no seu WhatsApp, para você poder responder. Ali no formulário você tem as perguntas, você tem os textos bíblicos para você ler e tem o campo para você marcar ali a questão correta. E são as mesmas perguntas que nós veremos, estudaremos aqui as respostas neste estudo. Tá certo? Bom, vamos então para o estudo número 4, o plano da salvação. Como eu disse no vídeo anterior, este é um dos meus estudos preferidos. Gosto muito deste tema e acredito também que você vai gostar depois de fazer. Bom, como sempre, vamos curvar nossa fronte, vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com o nosso Deus. Pai amado, Pai querido, louvado, exaltado seja teu santo nome, Senhor. Obrigado, Senhor, mais uma vez por aqui estarmos juntos através desse vídeo para estudarmos a tua palavra, meu Deus. Que o teu Espírito Santo, mesmo que inspirou os santos profetas, que ele possa iluminar nossa mente para que compreendamos a tua palavra e também nos ajude, Senhor, a colocarmos em prática em nossa vida. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Estudo número 4, o plano da salvação. Terminamos de uma forma um tanto que preocupados o estudo anterior, porque Deus pediu ao homem, Deus orientou o homem e a mulher que não comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal. E ele disse, olha, se vocês comerem, no dia que vocês comerem, certamente morrerão. E o homem e a mulher comeram. E agora? Como eles deveriam fazer? Afinal, nós que conhecemos a história, que vivemos na atualidade, sabemos que Adão e Eva não morreram naquele instante. E eu e você também estamos vivos aqui. Porque se eles tivessem morrido, não estaríamos aqui para contar a história. Afinal, todos nós descendemos de Adão e Eva. Então, o que aconteceu? Será que o inimigo, a serpente, estava dizendo uma verdade de que eles comeriam e poderiam ficar tranquilos porque não morreriam? Eu acredito que não, porque Deus nunca mente. O ser humano mente. E tem alguns seres humanos que mentem muito. Mas Deus, nós podemos ter a certeza, podemos ter a confiança de que Ele nunca mente. Quando Deus fala, Deus cumpre a sua palavra. Então, nós vamos ver hoje o que Deus fez para salvar Adão e Eva, eu e você. Então, vamos juntos mergulhar em mais um estudo bíblico e que o Espírito Santo nos conduza em mais esse estudo da sua palavra. Amém? Como sempre, é fundamental que você tenha a sua Bíblia em mãos, seja ela impressa, né, como eu tenho a minha aqui, ou seja aí um aplicativo do celular, mas é fundamental que você confira aí tudo que nós estamos estudando na Bíblia, a palavra de Deus. A primeira questão de hoje é: quantos são pecadores?
E qual é o resultado do pecado? A resposta para essa pergunta nós acharemos em Romanos capítulo 5, versículo 12, e Romanos capítulo 6, no versículo 23. Você pode acompanhar em sua Bíblia, e eu também colocarei aqui o texto na tela. Romanos 5, versículo 12, diz o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Bom, esse texto é claro. Ele diz que todos pecaram. Ora, se todos pecaram, quantos são pecadores? Todos nós somos pecadores. Mas a Bíblia ainda diz algo mais. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Bom, o que quer dizer que o salário do pecado é a morte? Imagine, existem vários crimes e uma lei específica que trata cada um desses crimes aí na nossa lei civil, na nossa Constituição. Por exemplo, quem matar pegará aí uma pena de prisão de 5 anos. Ou quem roubar ficará 2 anos presos, ou 10 anos presos. Ou seja, a pena para o roubo, 2 anos. A pena para a morte, 5 anos. Esse, é claro, é um exemplo, não é isso? Um exemplo para nós compreendermos o que o texto bíblico está dizendo. Agora, quem pecar de acordo com as orientações de Deus, de acordo com a lei de Deus, de acordo com a constituição do céu, né? De acordo com a nossa Constituição, há devidas penas para os erros, para os delitos, para os crimes. Agora, de acordo com a Constituição de Deus, Constituição do céu, a pena para o pecado é a pena de morte. O pecado é algo tão grave, o pecado é algo tão ofensivo a Deus, é algo tão sério que a pena para o pecado não são 5 anos na prisão. A pena para o pecado não são 20 anos de prisão. A pena para o pecado é a morte. Bom, aí você deve estar agora preocupado, né? Porque, primeiramente, nós lemos que todos nós pecamos, todos nós somos pecadores. E esse texto agora nos diz que o salário, ou a pena para o pecado é a morte. E agora, como fazermos? Será que estamos todos perdidos? Calma, que nós já encontraremos a solução para este problema, ok? Então, respondendo à primeira questão, quantos são pecadores? A morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. E o salário do pecado é a morte. Então, a conclusão que nós chegamos até aqui é que todos são pecadores e todos estamos condenados à morte. Fique tranquilo aí, não se desespere, porque Deus tem a solução para essa questão. Amém? Pergunta número 2. Que reação Deus manifestou diante da entrada do pecado? O que Deus fez ao perceber que Adão e Eva haviam desobedecido às suas orientações? Que eles haviam comido do fruto do conhecimento do bem e do mal que Deus orientou a não comerem. Vamos ler no livro de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 8 ao versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Quando cometeram ali o pecado, quando desobedeceram às orientações de Deus, Deus tinha ali o costume de sempre encontrá-los ali pela viração do dia, ao entardecer, e naquele dia eles tiveram medo e se esconderam. E diz o texto bíblico que chamou o Senhor Deus ao homem e lhes perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Olha que texto fantástico.
Após o homem e a mulher desobedecerem a Deus, comerem do fruto, eles agora começaram a ficar com medo de Deus e da reação de Deus. E ainda uma coisa mais surpreendente é que o texto diz que chamou Deus ao homem: onde estás? Será que Deus não sabia onde estava o homem e a sua mulher? O que você acha? Com certeza. Eu gosto muito de um salmo, o Salmo 139 ali. Ele diz que não há um lugar que nós possamos ir que estejamos distante ou ocultos da visão, das vistas de Deus. Deus nos enxerga, Deus está conosco e pode nos ajudar aonde quer que nós estejamos. No mais profundo abismo, Deus pode socorrer a mim e a você. E Deus pergunta: onde estás? Vocês já presenciaram, ou talvez já aconteceram, né, com você mesmo, de você dar uma orientação no seu filho, uma ordem, dizendo assim: olha, filho, não faça isso. Talvez a mãe tenha feito ali um bolo gostoso, um bolo de chocolate, e deixou sobre a mesa e disse: filho, eu vou sair, mas não toque nesse bolo. E aí, quando você chega em casa, está ali, né, aquela criança com a boca toda lambuzada de bolo ali no canto, e você pergunta: filho, onde está você? Você comeu o bolo que eu falei para não comer? Você sabe que ele comeu. Mas por que nós perguntamos assim? Por que Deus perguntou ao homem: onde estás? Quando nós queremos que a pessoa, que o filho, ele diga o que ele fez. Deus estava querendo que o homem mostrasse, que o homem dissesse a Deus o que ele havia feito. Deus estava dando uma oportunidade ao homem de se arrepender, de se desculpar. Mas o homem, ele estava escondido. O homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, agora estava com medo de Deus. É isso que o pecado causa a mim e a você. Ele faz com que nós tenhamos medo de Deus. Mas a boa notícia é que nós não precisamos ter medo de Deus. Ele está disposto a salvar a mim e a você. E essa ideia de que devemos ter medo, essa é uma ideia do inimigo de Deus. Porque ele sabe que se eu e você formos a Deus, Deus é capaz de nos salvar. Deus é capaz de nos purificar, de nos perdoar de todo o pecado. Amém? Então, qual foi a reação de Deus diante da entrada do pecado? Deus abandonou o homem? Não. Deus não abandonou o homem. Deus não se importou? Claro que Deus se importou. O pecado não passa desapercebido aos olhos de Deus. Deus não passou a mão na cabeça de Adão e Eva e disse: olha, tudo bem, eu amo vocês, dessa vez passa. Não. Deus é um Deus de palavra. Afinal, o que pensariam Adão e Eva, eu e você, todos os seres do mundo, se Deus falasse algo e não cumprisse? Daria para confiar em um Deus assim? Com certeza que não. Mas o nosso Deus, ele fala e ele cumpre o que ele disse. Deus procurou o homem, sim. Inclusive, se Deus não tivesse procurado o homem, estaríamos nós aí correndo de Deus até hoje. E Deus ainda não teria nos ajudado. Então, Deus tomou a iniciativa, Deus procurou o homem. Agora, como ficou a condição da natureza humana após o pecado? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E, inclusive, após nos criar, assim como a toda a criação, a todos os dias ali que Deus separou o dia da noite, Deus separou as águas de cima das águas debaixo do céu. Quando Deus criou os animais, Deus disse: olha, viu que tudo que ele havia feito e tudo era bom. Eu também e você também, quando fomos criados por Deus ali, Adão e Eva, Deus olhou e disse que tudo era muito bom. Eu e você fomos criados bons. Mas o que aconteceu? Por que nós olhamos para pessoas e percebemos pessoas tão perversas, pessoas tão ruins, com um caráter tão corrompido? Bom, através desses textos nós vamos começar a compreender melhor. Qual a condição da natureza humana? Gênesis 6, versículo 5. Gênesis capítulo 6, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, eu vou procurar na minha aqui também.
Gênesis 6, no versículo 5. Olha o que diz a palavra de Deus. Gênesis 6, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. O homem que fora criado à imagem e semelhança de Deus, agora viu Deus que a maldade no coração do homem havia se multiplicado. Não só isso, era mal todo o desígnio do seu coração, todo o seu pensamento, todos os nossos planos se tornou mal. E ainda tem mais, Salmos 51, versículo 5 diz, o salmista Davi disse: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. A criança já nasce com a natureza pecaminosa, com a tendência a fazer as coisas erradas. Quem aí já viu uma criancinha, um bebezinho, que às vezes nem ainda aprendeu a falar, e aí o pai pega a sua mãozinha e ali dá um tapa no seu rosto e a criancinha dá uma gargalhada, e a criancinha gosta. Ou talvez você possa fazer uma experiência aí, né, as crianças que, claro que alguns pais costumam as crianças com uma boa alimentação, e isso é fundamental, mas imagine você colocar diante de uma criança um prato de legumes, cenoura, beterraba, e um outro prato ali cheio de bolo de chocolate ou alguma coisa semelhante. O que a criança iria preferir? O bolo ou a cenoura? E nós sabemos que é bem mais saudável os legumes. Com certeza a criança iria preferir aquilo que faz mais mal à saúde, que é o bolo. Porém, é mais gostoso. Então, o nosso caráter, a nossa natureza tornou-se má, pecaminosa. Jeremias 13, versículo 23, nós lemos o seguinte: pode acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então poderias fazer o bem estando acostumados a fazer o mal? Esse texto nos diz que, assim como um etíope, cuja cor de pele é negra, ou o leopardo, cuja sua pele tem ali as manchas, acredito que todos conheçam um leopardo e as manchas da pele dele, como que é um leopardo, assim como nem o etíope, nem o leopardo podem mudar a sua pele ou a cor da sua pele, assim também esse texto diz: como poderíamos fazer o bem estando nós acostumados a fazer o mal? Ou seja, a natureza do ser humano tornou-se má. E tornou-se mais fácil nós fazermos o que é errado do que fazermos o que é certo. Nós temos que lutar para fazer o que é certo, enquanto para fazer o mal é bem mais simples. Está na natureza corrompida do ser humano. Jeremias 17, versículo 9, ainda diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Você já deve ter ouvido alguém falando a frase, né? O coração do ser humano é terra que ninguém vai, ou terra que ninguém conhece. E realmente não dá para se imaginar o que se passa no coração, ou melhor, na mente, né? Sempre que se fala coração, está querendo se dizer a mente, porque o coração é apenas um órgão, né? Mas é utilizado para simbolizar o que o ser humano sente e pensa. Então, não é possível entendermos o que passa na mente do ser humano. Às vezes, a pessoa está agindo ali, aparentemente com boas intenções, mas, no fundo, ela está tramando alguma coisa ruim contra mim, contra você. Mateus capítulo 15, versículo 19 ainda diz: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Esse é o coração humano depois da entrada do pecado na nossa vida. Então, marcando aqui VOF, qual a condição da natureza humana após a entrada do pecado? Ela ficou mais santa? Com certeza que não. Tornou-se corrompida e depravada? Infelizmente, é isso que aconteceu. Permaneceu como era? Também não. Ela era boa. Deus criou o ser humano bom. Infelizmente, através aí dessa má escolha, dessa desobediência, da entrada do pecado na vida do ser humano, aconteceu isso.